Bem-vindos ao episódio, ao terceiro episódio. O terceiro. Terceiro, né? Peraí. Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Descozinhar. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Olha, eu acho que a gente começa com uma receitinha de pão de ló, que é a coisa mais fácil que existe. Então, assim, você pega 6 ovos, o ovo inteiro nesse caso, bate bem, 6 colheres de açúcar, 6 colheres de farinha, põe numa forma untada por 10 minutos no máximo, e você tem aquele pão de lózinho que você pode usar para tudo. Gostei dessa, hein? Bem prática mesmo. Essa é, nossa, pão de ló você faz bem casado, você faz rocambole, você faz um monte de coisa. E fica uma delícia, Fica uma delícia. Então a gente começou com receita. Viu que tem receita muito fácil. Eu puxei essa receita aqui porque eu quero saber, Paula, me fala. Quem não tem farinha não faz bolo? Isso não é verdade, né? A gente tem vários substitutos e eu acho que com o passar do tempo as pessoas foram desenvolvendo muitas intolerâncias. Então tem intolerância a leite, a glúten, a isso e aquilo. Então, assim, algumas coisas a gente pode substituir. Uma coisa muito boa para substituir a farinha é a aveia. Outra coisa que você pode substituir também, milho batido. Você faz um bolinho de milho maravilhoso. Adoro bolo de milho. Outra coisa que você pode substituir, banana, né? Que é muito usado para substituir a farinha. Principalmente a biomassa de banana verde, que é a banana verde, né? Não é a banana que a gente já come madura. Não, mas mesmo a banana madura, você tem muitos bolinhos que você coloca, aveia, banana, põe o fermento e põe umas passas, você tem um bolo. Funciona. Então, assim, é uma coisa que não necessariamente, mas esse daí a gente estava conversando por causa dos ditados, né? Exatamente. Então, esse é um ditado muito conhecido, assim. E na alimentação é engraçado, a gente tem vários ditados, né? Acho que é porque se relaciona muito com o que a gente come. Não, e assim, como é um ato que todo mundo faz, exato. Tem uma hora que assim, você tenta explicar a coisa para a pessoa de um jeito, não vai. Tenta do outro, não vai. Vamos fazer uma coisa que todo mundo faz. A pessoa não precisa cozinhar, mas todo mundo come. Exato. E aí você consegue fazer essa parte assim de uma analogia para ver se entende, né? Então o ditado, assim, alguns anos atrás não se imaginava um bolo sem farinha. Sim. Isso é muito legal porque, assim, eu acho que a medicina, a nutrição tem crescido muito. Então, tem crescido cada vez mais os diagnósticos de pessoas que têm intolerância à lactose, intolerância ao glúten. E não só isso, como aumentou o diagnóstico disso, aumentou o número de casos de pessoas, né, com essas intolerâncias, a indústria também teve que acelerar o processo para dar opções. E não só a indústria, acho que cresceu também a internet, com isso, o compartilhamento de receitas. Então, a Paula falou aqui, usa a aveia no lugar da farinha. A aveia, a gente encontra ela de 3 tipos no mercado, né? A gente encontra o farelo de aveia, a aveia em flocos, a gente encontra a farinha de aveia também. Porque são partes diferentes da aveia. Igual a gente pensa um ovo, e aí eu vou usar a associação com o alimento, que sempre pensa no ovo. O grão da aveia é igual ao ovo, tem partes diferentes. Então, o ovo tem a casca, tem a gema e tem a clara. A aveia, ela também tem diferentes no grão, diferenças. É que a gente visualmente a gente não consegue ver. Não. Mas ela tem uma parte que tem mais proteína, outra que ela tem mais carboidrato. E a farinha é como se eu deixasse um concentrado só a parte que tem mais carboidrato. E tem aveia sem glúten, não tem? Tem, esse é o outro ponto. Então, outra coisa que a gente tem que observar aí, se for alguém que tenha realmente uma intolerância ao glúten, é que tem aveia com e sem glúten. Infelizmente, a sem glúten é ainda muito mais cara no mercado. Por quê? A aveia, naturalmente, ela não contém glúten. Só que, às vezes, ela é cultivada próximo de um local que tem farinha, ou ela é processada no mesmo maquinário, ou tem alguma contaminação durante o transporte.
Então, por mais que naturalmente ela não tenha, ela pode ter tido alguma contaminação ali com o produto que contém E glúten. para quem não pode, é realmente assim, tem pessoas que têm uma intolerância muito forte e Exatamente. que não. Então, você tem alergias na pele, tem gente que não pode receber um beijo de alguém no rosto, de alguém que consumiu o alimento, porque vai ter uma reação alérgica ali. Não, e aí isso aí complica. E assim, a parte da farinha, né, essa parte do glúten, as pessoas estão divulgando mais hoje em dia, né? Então, assim, os celíacos, que são os que não podem comer Isso. Que glúten. tem uma doença, eles têm uma doença. Né? E existem farinhas que você usa para isso, né? Você substitui, você faz uma mistura dessas farinhas. Exato. Que Tem você... farinha de linhaça, que a Tem gente pode farinha de utilizar beterraba, também. berinjela. Uhum. Tem farinha de. Hoje em dia tem uma linha de farinhas, assim, Sim, você precisa quase. Porque nos Estados Unidos já é uma coisa super comum, né? Tem Moa, que sai exato. daquele Whole Foods, tem farinha É, para tudo. Mas aqui, gradativamente está chegando e em vários supermercados já tem pelo menos uma gôndolazinha com produtos sem farinha de trigo. exatamente. Então, que isso ajuda ali na hora de produzir um bolo ou alguma receita. Né? Não, Mas mas realmente tem receita que nem farinha vai. nem farinha, não, mas é curioso, né? O Então, assim, coco, né? você pode usar Coco, o coco, assim, esse bolo de milho, você vai bater o milho com coco, com leite, fica uma delícia, põe fermento. E tem outras maneiras de fazer. O coco é um substituto muito bom. Aí, pegando o coco, tem o óleo de coco. Qual é o benefício do óleo de coco? então, o óleo de coco a gente ainda é muito assim, é que virou moda, não é? É que nem o Eu, ovo, é bom, é ruim. Não, porque a pessoa vai tomar 1 litro de óleo de coco, vai ficar exatamente. intoxicada. Se a gente olhar mesmo a composição do óleo de coco, ele ainda tem uma grande quantidade de gordura saturada. Então, não é algo que a gente deve consumir livremente, vai ser a resolução da vida, né? Do emagrecimento, né? Emagreça com óleo de coco. Quem nunca viu uma revistinha e viu sobre isso? E a gente, esse podcast, a gente traz isso, a gente desmistifica isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que saem na mídia e acha que vai ser revolucionário. Sempre tem um milagre da vez, né? Sempre. Tem aquela. Não, porque agora tem o seguinte: você come só clara que tá bom. Não, agora você não pode comer clara que faz mal. Agora é só a gema, faz mal. E tudo com equilíbrio, você precisa, o teu organismo precisa de tudo, né? Não é essa coisa Exatamente. totalmente restritiva. E assim, o campo da nutrição, ainda se a gente olhar, é muito recente. Então, tem várias pesquisas que vão desenvolvendo e vão ajudando aí a dar autoridade no que a gente fala. Mas são pesquisas ainda escassas ainda. A gente precisa de muito mais Mas qual é o informação. absurdo dessas coisas? Você deve ouvir perguntas assim Uhum. do arco da velha, né? Aquelas Sim. perguntas que você fala assim, a pessoa está mesmo perguntando isso? Agora, pensa numa que a pessoa perguntou uma coisa assim muito estapafúrdia, assim, ou faz uma afirmação, né? Essa história do óleo de coco é isso, Sim. né? Não, porque óleo de coco é fabuloso, resolve tudo. E não é verdade, né? Exatamente. Nossa, estou pensando em alguma frase aqui, alguma coisa que apareceu, mas. Não, mas esses dias eu estava fazendo um post sobre ovo, e aí eu perguntei um pouco de como que você higienizava, ou se as pessoas lavavam ou não lavavam o ovo, porque a É. gente não deve lavar o ovo, Eu respondi que eu não lavava. certo? E aí veio uma pessoa comentar e falou assim: Nossa, na época de pandemia eu passava até água sanitária no ovo. Como assim, você já contou no outro episódio que a gente falou sobre ovos, sobre a casca. Exato. Quem não escutou tem que escutar os outros. Você justamente falou sobre a casca do ovo ser porosa. Imagina você comer água sanitária. Exata não. Com certeza não é a melhor opção. Mas eu lembro que em consultório, assim, chegava muitos clientes e falava assim: Nossa, eu li em revista tal que tal Não, alimento é e milagroso. todo mundo é autoridade, né? Todo mundo, sobre Assim, nutrição, a nutrição, todo mundo tem. A minha receita é caiu na melhor que as. boca do povo. Agora, por favor, E o vizinho sempre tem uma dica, olha, fiz uma dieta aqui, ó, que vai resolver maravilhoso. sua Não, e aí vida. depois, assim, você encontra o vizinho
3 meses depois daquela dieta fabulosa, ele engordou tudo que ele emagreceu e mais um pouquinho, né? Sim, Porque daí dá exatamente. aquele descontrole, aquele pico que não resolve nada. Agora, tinha essa coisa de usar as frases, né? Como a gente estava falando da culinária, que se traz para o cotidiano. Tem uma delas em que é assim: apressado come cru. Sim, E essa comer cru é ruim? depende. Se você tiver uma boa procedência dos alimentos, ok, sem problema. Então, se você, eu vou comer um carpaccio. Carpaccio é o quê? Uma carne crua Crua. cortada bem fininho, né? Se você comprou essa carne de um local, assim, de um açougue confiável, não vai ter problema algum, né? Então, tudo muito depende da procedência, Do da onde que alimento. vem do alimento. E tem alimentos, por exemplo, tem uma mandioca brava, não é essa mandioca que a gente está acostumado aqui na nossa região, né, do Sudeste. Mas se você estiver ouvindo aí da região mais do Norte, com certeza já ouviu falar da mandioca brava. E essa mandioca, ela é tóxica se a gente consome crua. Então, a gente precisa cozinhar essa mandioca para aí a gente fazer. E eles fazem também a farinha lá, tem todo. Não vou me atrever muito a dar detalhes, eu não sou especialista nisso. Mas eles fazem ali tipo uma farinha, um farináceo para fazer outras Essa é uma receitas. analogia que as pessoas usam para ter paciência, Uhum. mas e aí você começa a colocar que alimento cru é ruim. Hoje em dia, os japoneses também ficaram muito difundidos. Sim. Então, e japonês, mas tem todo o cuidado na manipulação dos peixes, Exato. e tem coisa que você não Até. come cru, né? O Exato. polvo, ele é cozido no japonês. E até acho que uma coisa assim que eu acho que tem aí já gerou uma criança, né, ou tá grávida, provavelmente já ouviu falar, ó, você não pode comer coisa crua, você não pode ir no japonês. Né? Por que isso? Porque tem uma bactéria que chama Listeria, e ela muitas vezes está presente em salmão, e ela é abortiva. Ah. Então, por isso que muitas vezes a gente escuta isso. Ou, por exemplo, queijo cru, queijo que não é pasteurizado, porque o queijo também tem bactérias que podem levar a essa questão da abortiva ou de uma salmonela e ter uma Agora, intoxicação esses queijos, alimentar. já que você puxou o assunto, né? Porque isso aqui é. É A gente tem assim. uma pauta, mas não é tão pauta. Vão surgir Esse ideias. queijo, esses queijos artesanais, eles são pasteurizados ou não? Depende muito da produção. Né? Tem alguns que eles. É porque assim, o processo de pasteurização mesmo, ele precisa de um maquinário, ele é algo que sobe a temperatura muito Rápido. rápido em poucos segundos. Isso é pasteurização. Sei lá, acho que são cento e poucos graus, né? Em poucos segundos. E aí, às vezes, o pequeno produtor não tem ali E nem por disponível. isso deixa de ser bom, mas quando você está com isso, né? Uhum. Começo de gravidez, ou assim, criança. Ou, por exemplo, com imunidade baixa. Então, sei lá, o paciente, a pessoa está com câncer, está com imunidade baixa. Isso pode fazer com que ela tenha algum sintoma, uma intoxicação alimentar, né? A gente já falou aqui de intoxicação alimentar também. Quando está viajando, mas tem uma outra coisa também, quer dizer, as pessoas acham que você pode comer, você falou do carpaccio, mas tem carpaccio de vegetal. E na De verdade, assim, abobrinha e de beterraba, assim, são e meus mesmo o favoritos. carpaccio de carne, na hora que você coloca o tempero, você invariavelmente vai um limão, vai um vinagre. Isso leva a um processo de cozimento, não leva? Exatamente. É a mesma coisa que acontece num preparo que a gente chama de ceviche, que é um peixe que a gente usa um peixe cru ali, uma tilápia, um peixinho branco, né, uma pescada. E aí a gente usa o limão para cozinhar esse alimento. Tanto é que, não sei se vocês já viram vídeos também de chefes de gastronomia, tem muitos que não colocam o limão no começo do preparo do peixe frito. Ah, não, porque Pra... essa coisa de deixar o peixe. Vou dar uma temperadinha aqui, Exato, marinar deixar o peixe. marinando. Não, marinando você cozinhou o peixe É inteiro. exatamente É esse uma boa processo. dica, assim, você, quando vai usar o limão no peixe, no camarão, em qualquer desses pescados, você só põe na hora que você está
colocando na panela. Exato, já deu uma cozinhada ali, aí você pode usar. A não ser raspas de limão. Aí a raspa do limão você já pode utilizar desde o começo do processo. Sim, mas o limão, não, O o limão líquido, o suco do limão, aí a gente não, e aí deixa o tempo de final. cozimento muda totalmente, né? Porque essa história do apressado come cru é que cada alimento tem um tempo. E alguns deles, até que você vai fazer um rosbife, você quer a carne menos cozida, porque você quer ela rosadinha por dentro. Agora, você colocou um limão, não tem jeito. O limão vai fazer o seu peixinho, acabou. Exatamente. O frango já tem, assim. O ponto da carne tem uma coisa interessante, né? Que é você, conforme você vai mudando, e você, quem tá no YouTube vai conseguir ver. Conforme você vai mudando a posição dos dedos, vai ficando mais enrijecido aqui. Não sei se você já fez o teste. Você Não. vai mudando, você vai vendo que vai ficando mais macio. E isso significa cada ponto de cozimento. Nossa, esse eu não sabia. É bem interessante. Que daí... Eu não sei os graus certinho, mas ele vai ficando mais rígido. Então, aqui seria o ponto mais da carne cozida. Você vê que a fibra fica mais enrijecida do que aqui. Seria um ponto menos. Não, porque tem gente que gosta do boi quase gritando. Não, e aí tem essa coisa, tem alguns alimentos que, assim, uma carne muito, muito mal passada, sem ser no carpaccio. O carpaccio tem todo um molho, você tem alcaparra, você tem azeite, você tem vinagre, você tem ou vinagre ou limão, você tem um tempero que vai dar um cozimento nessa carne, ela não está totalmente in natura. Exatamente. E essa que você só põe de um lado do outro, qual é o risco dessa carne? O risco é justamente ter alguma contaminação, por isso a procedência é tudo. É você ter ali alguma contaminação com alguma bactéria e você ingerir isso te causar uma intoxicação alimentar. É que no fim da história faz, o caminho vai, intoxicação alimentar, vai. É que o foco na cozinha é muito essa parte de contaminação. Não é assim, não adianta você deixar uma coisa aberta na geladeira, assim, uma fundamental é se você abre uma lata, você não guardar a comida na lata. Você tira para um outro recipiente. Exatamente. Porque vai oxidar. A mesma coisa é guardar panela. Não, panela na geladeira não dá. O certo é a gente retira da panela, coloca em outro recipiente. E outro, acho que aí entra no mitos e verdades, aí posso colocar o alimento quente na geladeira? Você sabe responder? Se você quer resfriar ele, pode. A ideia é, você faz um resfriamento rápido. Quando você quer parar o cozimento do alimento, você tem que resfriar. Então, não tem problema colocar na geladeira. Exatamente. Então, tinha muito esse mito que minha mãe é uma delas. Que arroz, ela termina de cozinhar o arroz meio-dia e fala assim, não posso guardar. Não, ele fica lá até as 4 horas da tarde em cima do fogão. Antes de guardar, precisa esperar esfriar. Não precisa. Tá, gente? E não é certo, porque se a gente deixa esse arroz exposto ali, tem uma bactéria chamada Bacillus cereus. E a temperatura ideal, aquela temperatura ela fica aqui morninha. Ela tá morninha. Aí ela começa a trabalhar, a se multiplicar. E aí a gente vai comer esse alimento depois e aí sofre uma intoxicação alimentar. Não, assim, essa é uma coisa, quando você quer parar o cozimento do alimento, você tem que resfriar. A hora que você faz os legumes, você põe na água para branquear, se você deixar naquela água quente, ele vai continuar cozinhando. Mesmo escorrendo a água, quando ele está todo o brócolis, todo juntinho, ele continua, né? Assim, aquela coisa, ele vai ficar cozinhando. Para parar o cozimento, você põe na água gelada. Exatamente, é uma técnica muito utilizada para melhorar a conservação aí. Água quente direto na água gelada. Da água gelada. A gente vai ter um episódio sobre isso, vai ser... Não, mas comenta tem lá, branqueamento. Tem umas pinceladas. Aí, assim, nessa história de alimento cru ou não, você vai tirar a casca ou não vai tirar a casca? A gente come casca, não come casca? Como é que funciona isso? As cascas são muito nutritivas, apesar, às vezes, por questão de paladar e de pessoas que às vezes estranham determinados alimentos, é super rico em fibras, em vitaminas e minerais, até mesmo do que dentro do próprio alimento. Nossa. Então, por exemplo, pepino. Tem gente que tira casca de pepino. Não precisa, né? Que mais? A casca da banana. Esses dias eu ensinei uma receita vegana de carne louca. Então, com a casca da banana. Com a casca da banana. Então não ia carne, né? Porque é vegano, então a gente desfiou a própria casca da banana e refogou ela com temperos
e parecia Carne carne de louca. esfiada. Aquele prato típico que a gente conhece. Não, no nosso SOS aqui é uma casca que eu amo e eu uso muito e eu tenho até congelada do abacaxi. Uhum. Porque eu acho que o abacaxi tem muitas propriedades, né? Sim. Anti-inflamatórias. E eu faço um chá de abacaxi, que pode virar um suco, se você pegar só a casca, higienizar, essa lava, Isso, né? a gente lava bem, Essa lava higieniza. sem No meu sabão. Instagram, a gente fala muito aqui de higienização, no meu Instagram lá tem todo o passo a passo, ensinando como é, que a gente tem produtos específicos para fazer essa higienização. Mas essa do abacaxi você pode fazer tanto suco quanto chá, que você deixa cozinhando e fica aquele, aí fica um. Principalmente que você quer uma coisa mais doce, o chá de casca de abacaxi, para mim, é impagável. É uma delícia. E a gente aproveita alimento, né? A gente vê tantas pessoas Desperdício. passando fome. Brasil aí um número altíssimo de desperdício de alimentos. Né? Tem até um novo projeto aí do Pacto contra a Fome, que até 2030 eles querem erradicar a fome no Brasil. Então, acho que cada um tem que fazer a sua parte. Não, podendo Também, e aproveitar ao máximo alimentos. A casca da cenoura a gente pode aproveitar para fazer caldos. Ou até mesmo, você pode tirar a casca ou não. Né? Então, a do kiwi, você come casca do kiwi? Não. Eu acho que eu também não como, na verdade. Mas a gente pode comer. Tem muita gente que não sabe disso, mas às vezes, mas aí eu acho que também na alimentação entra um pouco, às vezes, o aspecto sensorial. Tem Não é muito. uma casca mais peludinha e tal, mas é uma casca que a gente pode consumir, pode usar em alguma preparação. E tem muita vitamina C, né? O kiwi. Muito. Kiwi, assim, altíssimo em vitamina C e a casca ainda mais. Bom, a gente vai ficando por aqui, porque senão a gente emenda um assunto no outro, no outro, no outro, e vira aquele episódio 10 horas assim na cozinha conversando. Esse papo de cozinha aqui rende muito. Quem não gosta de dar uma proseada na cozinha? Bom, a gente deixou algumas frases e sim, podem nos mandar frases de cozinha, que a gente vai fazer um glossário depois com todas essas frases. Exatamente. Então, se você tem alguma que você conhece, de família, de avó, de mãe, de tio, sempre tem alguém que você já ouviu a frase de alguém, manda pra gente. Manda lá no meu Instagram, larissa.angeloco, ou no da Paula, que é Pitadas e Palpites. E a gente espera vocês no próximo episódio.